Boa noite. Boa noite. Ministro da Justiça afirma que a maioria dos presos mortos no massacre em Manaus não era de nenhuma facção. Alexandre de Moraes aponta a entrada de armas nas cadeias como o maior problema e culpa a corrupção. Vacina contra HPV começa a ser aplicada também em meninos. De acordo com o Ministério da Saúde, a imunização estará disponível para adolescentes de 12 e 13 anos de idade na rede pública. Na Turquia, a investigação chega ao suspeito do ataque com 39 mortos no Réveillon. Ele foi identificado. Lak Mashrapov tem 28 anos e é do Quirguistão. Ele ainda está solto. Ano novo, época de doações. Paulistanos aproveitam janeiro para limpar os armários e vender ou doar as roupas usadas. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje, vamos descobrir o que a numerologia promete para 2017. Quais serão as previsões e os desafios para este ano que acaba de começar. No jantar, pratos deliciosos de dar água na boca. E no musical, a goiana Camila Faustino apresenta um rico repertório com a sua voz marcante. O Todo Seu é hoje, às 10h30 da noite. Você não pode perder. Oferecimento CVC, sempre com você. O Ministério da Justiça vai transferir detentos de Manaus para presídios federais de segurança máxima. Hoje, o governador do Amazonas, José Melo do PROS, determinou indenização às famílias dos 60 detentos mortos durante as rebeliões em 4 presídios. A Procuradoria-Geral do Estado já foi acionada para começar o processo de indenização das famílias. Valores não foram informados. O governo criou um grupo de trabalho para ajudar nos funerais dos detentos. Os corpos estão sendo identificados no IML de Manaus. A ONU pediu investigação imparcial e imediata das mortes e alertou que a responsabilidade pela situação dos prisioneiros é sempre das autoridades. O secretário de Segurança Pública do Estado, Sérgio Fontes, anunciou uma força-tarefa para investigar o caso. Ele disse que o ataque foi organizado pela facção criminosa Família do Norte, a FDN, e que os alvos foram membros do primeiro comando da capital, o PCC. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que menos da metade dos mortos eram ligados a facções. Ele culpou a entrada de armas nas penitenciárias em virtude da corrupção. Moraes informou que os presos que lideraram as execuções vão ser transferidos para presídios federais de segurança máxima e anunciou outras medidas para conter a violência no sistema penitenciário amazonense. Além do massacre de 56 presos no Compage, entre domingo e ontem em Manaus, aconteceram também rebeliões no Instituto Penal Antônio Trindade, no Centro de Detenção Provisória Masculino e na Unidade Prisional Puraquequara, onde outros 4 detentos morreram. No total, 184 fugiram. Pelo menos 50 já foram recapturados. Agora há pouco foi atualizado o número de recapturados. São 54 ao todo. E a Ordem dos Advogados do Brasil diz que vai responsabilizar nas esferas criminal e civil o estado do Amazonas pelas mortes no complexo penitenciário Anísio Jobim. Representantes da entidade visitaram o presídio com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes.
A Comissão de Direitos Humanos da OAB alega que o Estado foi omisso porque sabia do risco de uma briga com execuções entre as facções criminosas desde 2015, devido a uma investigação da Polícia Federal. Agora há pouco foi divulgado que pelo menos 36 corpos de detentos mortos já foram identificados. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu o bloqueio de 192 milhões de reais dos cofres do estado do Rio de Janeiro. O dinheiro é referente a uma dívida do Estado com o Banco do Brasil. Na decisão, a ministra afirma que, como o Estado passa por grave dificuldade financeira, o bloqueio poderia prejudicar a prestação de serviços essenciais. Atualmente, o Rio de Janeiro é um dos estados brasileiros em maior dificuldade financeira, junto com Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A partir desta semana, o Ministério da Saúde também vai vacinar meninos contra o HPV. De acordo com o Ministério, meninos de 12 e 13 anos já podem ser imunizados. Até então, a vacina era indicada apenas para as meninas com idade entre 9 e 13 anos. Com a ampliação da oferta, o Brasil se torna o primeiro país da América Latina a oferecer imunização também para os meninos e o 7º do mundo. Ao todo, foram adquiridas 6 milhões de doses que serão disponibilizadas nas unidades de saúde. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar 3 milhões e 600 mil meninos até o fim deste ano. O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovou o empréstimo de pouco mais de 97 milhões de reais para a construção da futura fábrica de vacinas contra a dengue em São Paulo. O dinheiro será investido nas obras de um novo prédio que já estão em andamento e também na produção da vacina. A nova fábrica foi planejada para a produção de até 130 milhões de doses da vacina por ano, que está na última fase de testes antes de ser submetida à aprovação da Anvisa, para que possa ser produzida em larga escala e distribuída para campanhas de imunização em massa em todo o país. A empresa farmacêutica Brain Pharma anunciou o recolhimento de 119 lotes de medicamentos. De acordo com a empresa, o recall se deve a um equívoco no processo de pesagem. Entre os produtos que serão recolhidos estão remédios bastante conhecidos, como Doril, enxaqueca, Epocler, Polaramine, Lisador, Biotônico Fontoura e Maracugina. Segundo a empresa, não há indícios que o uso desses remédios possa ter efeitos adversos, além dos previstos em bula. Em tempo de muito calor, com temperaturas acima dos 30 graus como agora, é preciso cuidado para evitar as doenças típicas do verão. Dia de céu claro e sol forte. Muito bom, não é mesmo? Nem tanto para a Regina. Encontramos a pedagoga fazendo uma caminhada no Parque Ibirapuera. Mas ela sofre com esse calorão. Quando eu tô em casa é bermudinha e topzinho, né? Na rua não tem como, ainda mais na minha idade. Então eu fico toda empipocada, toda assada, assim, nas partes que ficam fechadas, né? É terrível. Seu Mauro também sente os efeitos dos dias mais quentes. Você tem uma maior facilidade de reter líquido, sal, então as pernas ficam um pouquinho mais inchadas. Isso é da idade, né? Não tem jeito. Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas, os cuidados com a saúde devem ser redobrados. Os médicos alertam para o risco de doenças respiratórias e a desidratação. As crianças e os idosos são os que mais sofrem. O ressecamento, aumento da temperatura, poluentes, a baixa umidade relativa do ar, isso daí são fatores que concorrem para o ressecamento das mucosas, tanto da mucosa nasal como a mucosa faríngea, da garganta, da laringofaringe, etc. E uma dica básica, mas super importante, é tomar sempre muita água durante todo o dia. O problema é que nem sempre ela é seguida. E olha que tem até aplicativo no celular que ajuda a gente a lembrar que é preciso hidratar o corpo e matar a sede. Tinha uma época que eu instalei esse aplicativo, principalmente no inverno, né? Que no inverno a gente não sente sede. Aí ficava lá de 1 em 1 hora. Toma 200 ml. E era desse jeito. O meu corpo, ele pede mais líquido, então na verdade eu acabo tomando mais líquido mesmo. Naturalmente, assim, não precisa de ninguém para te avisar. Não precisa do aplicativo. A hidratação é feita com água, não é líquido, é água. Então é interessante o consumo aí de 2 a 3 litros de água por dia, principalmente nesses dias quentes que a baixa umidade incide de maneira intensa.
O outro cuidado é na hora de praticar exercícios físicos. A exposição ao sol entre as 10 da manhã e as 4 da tarde deve ser evitada. Chapéus, roupas leves e, claro, filtro solar formam o kit básico do verão. No mais, é aproveitar os dias mais longos e as temperaturas elevadas da estação. Diz que daqui para frente vai ser pior, né? Vai aumentando o calor. Então, não tem muito o que fazer. É bastante água mesmo. É preciso ter cuidado. E como é bem comum nessa época do ano, os dias ficam bem parecidos. O calor ultrapassa os 30 graus em praticamente todas as cidades paulistas e as pancadas de chuva acontecem de forma pontual. Vamos ver como é que ficam as temperaturas nos próximos dias. Como nenhum sistema consegue avançar e provocar mudanças no tempo por aqui, a previsão para todo o estado de São Paulo não muda e a quarta-feira será mais um dia bem típico de verão, com calor e pancadas de chuva. Os termômetros batem na casa dos 33 graus amanhã em Presidente Prudente e dos 34 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga. No centro-norte do estado, chega a fazer até 34 graus durante a tarde em Araraquara e 35 em Ribeirão Preto. Na faixa leste, a máxima também vai aos 35 graus em São José dos Campos e no litoral, calor em torno dos 33 em Caraguatatuba e dos 34 graus em Santos. Para a capital, essa combinação de calor e chuvas continua mantida para os próximos dias. Nessa madrugada, a mínima será de 21 graus e a máxima amanhã à tarde de 33 graus. Na quinta-feira, a máxima se mantém na marca dos 33 graus e na sexta-feira, as temperaturas ficam entre 22 e 31 graus. Um tremor de terra de 4,7 graus na escala Richter assustou os moradores do Maranhão. O epicentro do tremor, segundo o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, foi na cidade de Vargem Grande, a 180 quilômetros da capital São Luís, às 9h43 da manhã. O tremor também foi sentido em Teresina, capital do Piauí. Por enquanto, não há registro de feridos. Quem pensa que a onda do Pokémon GO passou está enganado. O jogo, inspirado no desenho de animação que conquistou milhões de apaixonados em todo o mundo, está mais ativo do que nunca. Uma mudança radical na vida do Lucas. O pacote de dados de 1,5 GB de internet passou para 10 GB. Ele também deu um upgrade no celular. Gastei com o seguro, né? Saiu quase 2. Quase 2 mil? Quase 2 mil. Será que vai dar conta esses 10 GB? Sim, demais. Não usei nem metade ainda. O que levou ele a esse investimento, o Miguel, de 7 anos, sabe de cor. Conta pra gente qual que você já pegou. Dragonite, Blastoise, Charmander, Artodon. E o Pikachu? Sim. Pikachu de Natal você já pegou? Aham, peguei. O padrasto dele entrou na onda e investiu R$150 em um carregador portátil. Manter a bateria do celular, se tiver 100% ele vai ficar lá. E como ninguém quer ficar sem bateria, o Eduardo se aproveitou dessa necessidade quase que vital para essa galerinha. A galera quer ficar aqui o dia inteiro, né? Carrega de 8 a 12 vezes, carrega notebook, tablet. O entorno do planetário do Parque Ibirapuera virou a meca dos caçadores de Pokémon em São Paulo. Tem até gente vendendo pelúcia dos personagens. Qual que é esse aí que você comprou? O Jolteon. O que é o Jolteon no jogo? É uma evolução da Eevee. Tá, e por que você acha legal? Por que você comprou? É legal ter também ele em pelúcia? É que eu tenho ele de Pokémon aqui, ó. O jogo, que usa a realidade aumentada, foi lançado no Brasil em agosto. No dia da estreia, a Avenida Paulista já estava tomada de jogadores. Mas de acordo com a revista americana Forbes, 80% dos usuários deixaram de jogar em setembro, um mês após o lançamento. O fabricante, claro, não confirma essa informação, mas pelo sim ou pelo não, acaba de lançar uma atualização do jogo, com uma nova geração de personagens. São mais de 100 novas criaturinhas espalhadas por aí. E tem até quem opte por um piquenique no parque, mas com o celular grudado, obviamente. A gente
vê um Pokémon raro aí na rua, a gente vai junto, vai atrás, aí altas horas da madrugada, é bacana. Eu gosto, falam que é uma perda de tempo, mas acho que é uma perda de tempo boa, né? E o que dizer da Rosângela? Ela tá tão viciada que ganhou até um apelido carinhoso. Mamãe Pokémon. Você gosta? Ah, fazer o quê? Gosto, velho. A Odebrecht está negociando com o Ministério Público no Peru a entrega de informações e a devolução de dinheiro ganho de forma ilícita em contratos no país. A empreiteira é investigada por desvios em obras realizadas entre 2005 e 2014. De acordo com o Ministério Público peruano, a Odebrecht já admitiu o pagamento de 29 milhões de dólares em propina a funcionários em troca de contratos. Nesse período, a construtora brasileira participou de mais de 40 projetos no Peru, que envolveram cerca de 12 bilhões de dólares durante os governos de 3 presidentes, Alejandro Toledo, Alan Garcia e Ollanta Humala. Em entrevista coletiva hoje, o procurador-geral do Peru, Pablo Sánchez, disse que vai se reunir com o procurador-geral da República do Brasil, Rodrigo Janot, para estreitar os laços de cooperação internacional e combate à corrupção. Em vídeo publicado no Facebook, o deputado federal Rogério Rosso, que é o indicado do PSD para disputar a presidência da Câmara dos Deputados, defende a realização de um debate entre os candidatos ao cargo. O principal adversário de Rosso na disputa é Rodrigo Maia, do DEM, que atualmente preside a casa e quer ser reeleito. Rosso disse que já protocolou na Câmara uma carta a Maia, na qual pede que seja organizado um debate na TV Câmara. Para ele, a medida seria importante para a população conhecer melhor os candidatos que ocuparão um cargo relevante, já que em eventuais ausências do presidente Michel Temer, é o presidente da Câmara que assumirá interinamente a presidência da República. Eu entendo que seria muito importante, muito salutar, transparente e, acima de tudo, democrático, para que o povo brasileiro, para que todos os parlamentares também possam acompanhar o que pensam, o que pensa cada pré-candidato sobre os mais variados temas de relevância e importância para a sociedade brasileira. E o pré-candidato à presidência da Câmara, Jovair Arantes, do PTB, disse que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal se o atual presidente Rodrigo Maia for reeleito para o cargo. O Solidariedade e o PDT já entraram com ações no Supremo com o objetivo de impedir que Rodrigo Maia dispute a eleição. A corte ainda não se manifestou sobre o assunto. O presidente Michel Temer não vai ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, entre os dias 17 e 20 deste mês. O governo deve ser representado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Temer quer ficar aqui no Brasil para acompanhar a disputa pelas presidências da Câmara e do Senado. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. O que aconteceu em Manaus no primeiro dia do ano, o massacre no presídio, afeta cada cidadão brasileiro, porque é nos presídios que o crime é comandado e o Estado brasileiro não controla isso. E o presidente Temer nem quer saber de ir a Manaus. Mandou lá o seu anspeçada Alexandre de Moraes, está esperando que ele dê um relatório do que viu no presídio para decidir o que falar a respeito do assunto. Isso é absurdo. Hoje, o Brasil inteiro está de olho em Manaus, porque o que aconteceu em Manaus vai ter reação. Não adianta o governo achar que simplesmente o ministro da Justiça transferindo os responsáveis pelo massacre para os presídios federais ou prometendo construir novas prisões, resolverá o problema. Vai acontecer um novo massacre, um novo banho de sangue, logo, logo. E para evitar isso, o presidente tinha que ir a Manaus, nem precisava ir no presídio. Ele tinha que ir a Manaus para cumprir o seu dever de governante de um país que está apavorado, assustado com o que aconteceu em Manaus. Vai para Manaus, Temer. Ou então fala sobre Manaus. Você abre o Twitter do presidente e não vê uma referência a Manaus. É um cumprimento para uma embaixadora, é um elogio para o novo secretário-geral da ONU. O que nos interessa é Manaus, Temer. Bom, espero que você vá lá até quinta-feira, quando eu estarei de volta direto ao assunto. Em pé.
E mais uma cidade da Grande São Paulo teve aumento da tarifa de ônibus. A passagem em Santo André subiu de R$ 3,80 para R$ 4,20. Na região metropolitana de São Paulo, as passagens já subiram em São Caetano, Osasco, Carapicuíba, Barueri e Francisco Morato. Em Guarulhos, a passagem chegou a ser reajustada para R$ 4,50, mas o aumento foi revogado pelo novo prefeito. No sábado, vai ser a vez de Mauá subir a tarifa. Depois da virada do ano, muita gente aproveita esse comecinho de janeiro para fazer aquela limpeza no guarda-roupa. E com a crise na economia, tem gente que procura ganhar um dinheiro com a venda das peças usadas. Outras preferem a troca, mas há também quem ache melhor fazer doações. Costume de renovar o guarda-roupa todo início de ano. Desta vez foi diferente. Ela e a família decidiram se desapegar mesmo, abrindo um bazar. Tava todo mundo com a mesma vontade de ajudar pessoas e sem saber como. E daí a minha tia vendia já alguns produtos e parte dessa renda ela já destinava a ajudar as pessoas. Essa blusa inclusive é de lá e a gente compra por um preço mais barato que não serve para elas e que não serve para mim. E esse dinheiro a gente ajuda, estamos com um projeto de ajudar pessoas carentes. E com a crise na economia, a venda de roupas usadas parece tendência. Para quem trabalha com isso há quase 30 anos, a oferta desses itens a este brechó da zona oeste de São Paulo praticamente dobrou agora em comparação aos primeiros dias de 2016. Raro é encontrar gente querendo comprar. Para venda, essa época do ano, gente do céu, socorro. É o dia inteiro, o dia todo, o pessoal oferecendo mercadoria. Clientela não tem. O pessoal está realmente querendo vender, não faz mais a filantropia. Com essa crise, vamos tentar, com essa minha roupa boa, que está em bom estado, levantar algum dinheiro ou fazer uma troca por alguma coisa que eu deseje. Tecido rasgado, mancha de suor e colarinho encardido. Tudo isso pode estragar uma boa venda se você quiser renovar o guarda-roupa. Mas antes disso, o importante é deixar tudo em ordem. E dependendo da quantidade de roupas, até vale a ajuda de um especialista. E aí é que entra a consultora em organização. A Ana trabalha na área há 5 anos e conhece bem as dificuldades na hora de se livrar daquela peça abandonada no armário. A maior dificuldade são aquelas roupas que eu chamo da categoria um dia eu vou usar. Se você não usou por 2 anos, provavelmente é porque aquela roupa não é do seu estilo, ela não combina mais com a sua maneira de ser hoje. E nada de segurar aquela roupa que não serve mais. Eu tenho uma teoria de que roupa que não serve engorda. Engorda porque a gente fica olhando para aquela roupa dentro do armário, pensando no dia que cabia, e aí você fica mais ansiosa, portanto você come mais e acaba engordando mais. Ou seja, não tem desculpa para guardar poeira no armário. Já existe até aplicativo de celular que faz troca e venda de roupas. No caso de Bárbara, o que vale é fazer uma boa ação. Quando a gente faz o bem para alguém, o bem é muito maior para a gente mesmo, né? Vários estrangeiros foram detidos no aeroporto de Istambul por suspeita de ligação com o ataque terrorista da noite de Ano Novo. Ao menos 12 pessoas já foram presas por suposto envolvimento no ataque a tiros na boate Reina, reivindicado pelo Estado Islâmico. 39 pessoas morreram, 69 ficaram feridas. O atirador que invadiu a boate atirando por volta de 1h30 da manhã do dia 1º foi identificado hoje. Ele seria Laki Mashrapov, de 28 anos, do Quirguistão. Ele continua foragido. As imagens mostram o suposto autor do atentado na Praça Taksim, em Istambul. Não se sabe se elas foram feitas antes ou depois das mortes. Segundo a imprensa turca, a investigação aponta que o suspeito teria ido da Síria para a Turquia em novembro, com a mulher e 2 filhos. A família dele estaria sob custódia das autoridades turcas. Em 2016, a Turquia foi palco de vários atentados. O primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, disse que depois desse ataque, o parlamento vai discutir e votar o prolongamento do estado de emergência por 3 meses. A medida foi implementada depois da tentativa de golpe de Estado em julho de 2016. Incêndio de grandes proporções destrói pelo menos 150 casas em Valparaíso, no Chile.
O incêndio florestal começou num clube de pesca ontem à noite e atingiu a cidade costeira de Valparaíso, um dos pontos turísticos mais frequentados do Chile e declarada Patrimônio da Humanidade em 2003. Pelo menos 19 pessoas ficaram feridas. Autoridades informaram que cerca de 500 imóveis estariam em risco. O fornecimento de energia chegou a ser cortado, mas já foi restabelecido. As causas do incêndio estão sendo investigadas. A presidente chilena, Michelle Bachelet, manifestou solidariedade às vítimas pela internet. Houve outros incêndios na região em 2014 e 2015. Com a ajuda da tecnologia, amigos e parentes, frases do rapper Sabotage, morto em 2003, se transformaram em letra de uma nova música. Brooklyn, o que será de ti? Regar a paz eu vim, Jesus já foi assim. Dessas intrigas de mim, se não tô lindo, Zé Povinho que é meu fim. Se esperar, apodrece. Tamires, 22 anos, Wanderson, 23. Os dois eram crianças quando o pai, o rapper Sabotage, morreu há 13 anos. Os irmãos vivem na favela do Boqueirão, na zona sul de São Paulo, onde o artista vivia antes de ser morto por 4 tiros. Sabotage estava no auge do sucesso. Gravou apenas um disco, mas o reconhecimento no mundo do rap foi meteórico. Ele foi sempre muito corajoso, né? Tava falando que ele via na favela todos os dias, né? Era crime, era prostituição, era, sabe, era desemprego, era desacaso com as pessoas da favela. Então ele via isso, então ele falava assim, eles precisam me ouvir. Este ano, produtores que trabalharam com Sabotage lançaram um álbum póstumo com 11 músicas do rapper. Mesmo não frequentando mais os estúdios de gravação, Sabotage continua uma referência, tanto que ele foi escolhido por uma plataforma de música para ter a primeira canção totalmente criada através da chamada inteligência artificial. Manuscritos do artista foram computadorizados e a máquina fez uma espécie de seleção de algumas frases soltas que poderiam ter sido escritas por ele. O grupo RZO, com quem Sabotage já tinha trabalhado, teve a missão de verificar a autenticidade das frases que o computador criava. Coube então ao amigo e rapper Elião organizar as palavras e criar as rimas. Assim, nasceu a música Neural. Humilde virou rei, levada de Pelé Fatality. Respeita agora, é lei, Sabote confiscou vaidade. Trata-se de um amigo nosso, de um irmão nosso, que não está mais entre nós e que era obra dele, é nossa, né? As nossas palavras, as nossas frases, né? Que a gente escrevia, que a gente escreveu, bem dizer, uma década. Nós trabalhamos juntos com ele, todas as músicas, tudo isso daí tá aparecendo, a máquina tá falando tudo isso e a gente fazer essa seleção. O RZO, criado nos anos 80, ganhou destaque e se tornou o ícone do rap, influenciado em partes pelo trabalho de Sabotage. A gente sabe que é um trabalho, Sabotage, que tem que ter continuidade, apesar dele não estar mais aqui, mas a obra tá. E a obra fez muitos súditos. Favela já é frustração, rap a milhão, cultura invade, não é comum, Sabotagem. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite. Boa noite, fique agora com Todo Seu. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta quarta, 6 da tarde. Assista agora Todo Seu.